Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Internacional que deve fazer uma limpa no seu elenco nesses meses de julho e agosto. E assim, tem dois jogadores que estão no atual elenco que foram procurados pelo Cruzeiro nessa janela. Então, no início do ano, né, quando o Cruzeiro ainda estava no comando do Ronaldo e tudo mais, não avançou, até porque o Internacional até virou meme, né? Todo mundo que o Cruzeiro ia atrás, o Internacional também tinha interesse, mas podem ter boas opções, tanto agora para julho, quanto também para o ano que vem. Eu diria que para o ano que vem, principalmente, algumas peças ali que alguns pertencem ao Internacional, outros vão voltar de empréstimo, e aí são boas opções para a zaga, para o ataque, para a ponta. Eu vou mostrar aqui então para vocês na tela. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos com esse objetivo de chegar aqui em 44 mil inscritos no YouTube. Falta aqui um pouco menos, né, de 230 para chegarmos a esse objetivo. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, já sabe, deixe seu like, se inscreve, que certamente nos ajuda bastante, beleza? Então vamos aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então vou deixar aqui para vocês o time do Internacional, o elenco, né, aqui pelo site O Gol, e essa matéria aqui também, ó. Internacional vai ao mercado da bola para contratar, enquanto busca redução na folha salarial. Ou seja, o Internacional, depois de ter sido eliminado na Sul-Americana para o Rosário Central, que é uma notícia até boa para o Cruzeiro, né, porque eu vinha falando que o Internacional era, sem dúvidas, um dos adversários mais difíceis que o Cruzeiro poderia ter nessa busca, né? E tem outros times, né? O Boca Juniors, o Atlético Paranaense, o Corinthians, mas já foi uma eliminação interessante por parte do ponto de vista do Cruzeiro, porque sem dúvida tinha um time muito interessante, né? E aí vai ter essa redução na folha salarial. Obviamente foi muito prejudicado por conta das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. O Internacional ficou um tempo parado, teve também um prejuízo gigante, né, no seu estádio, que ainda está sendo calculado. Então é um ano assim para esquecer. O Internacional, só para você ter uma ideia, eles haviam vendido 20% da receita de transmissão para os próximos 50 anos, já pegou 20% desse valor para agora, né, para essa atual temporada. Acabou que a maioria dos jogadores vão deixar o clube, foram jogadores para 1, 2 temporadas para ganhar títulos, foi eliminado de tudo nesse ano, Copa do Brasil para o Juventude, Gaúcho para o Juventude, Sul-Americano para o Rosário Central, e ainda teve esse desastre, né, que não tinha muito o que fazer. Mas ainda assim um ano desastroso, e vai ter uma limpa muito grande no elenco, até porque o Internacional não vai brigar por título no Brasileirão, e aí nem teria, né, condição, de acordo com até fala do presidente, o Internacional não teria condições de manter a sua folha salarial. Então achei importante dar aqui esse resumo antes de listar aqui os jogadores, beleza? Primeiro aqui que eu quero falar com vocês é um atleta que não pertence ao Internacional, que é o Robert Renan, mas pode deixar o clube nesse ano ou no ano que vem. Como assim? Ele está emprestado pelo Zenit ao Internacional, 29 partidas desse ano, tem sido titular, inclusive. Ele foi muito questionado porque ele que errou um pênalti contra o Juventude de cavadinha, né, naquelas penalidades, e aí a torcida pegou muito no pé, mas passou o tempo e ele voltou a ser titular. A grande questão é que também ele tem um custo alto. Mas de todos os jogadores, vamos colocar assim, pode ser que ele acabe ficando daqui para o final do ano e fique livre no mercado para o ano que vem. E aí eu acho que se o Cruzeiro fosse atrás, excelente, tá? Excelente opção, até porque um zagueiro canhoto iria ali para uma posição, né, junto com o João Marcelo, e o Robert Renan tem um potencial absurdo, né? Não é à toa que ele foi trocado junto ao Yuri Alberto, do Corinthians e o Zenit, com valor de mercado próximo da casa dos 20 milhões de euros, tá? Então era um zagueiro que valia 15, 20 milhões de euros tranquilamente. E vem fazendo uma temporada ok, né, pelo Internacional nessa temporada. Outro zagueiro também que eu acho interessante é o Vitão. Ele tem 24 anos, esse é um pouco mais experiente, pertence ao Shakhtar, está emprestado, assim como o Robert, né, por conta desse conflito aqui entre os países, está emprestado, tem revezado entre titular e reserva, igual eu deixei aqui para vocês, mas é um jogador também que tem chances de deixar o clube agora em julho. É mais provável ele deixar o clube em julho do que em julho e agosto do que o Robert Renan, tá? Vale lembrar que os dois não poderiam ser contratados agora. Por quê? Porque eles não poderiam jogar nada, né? Já fizeram 10 partidas no Brasileirão, já jogaram também a Sul-Americana, então não faz o menor sentido pensar, por exemplo, nesses dois, não agora para agosto, mas para janeiro, fevereiro, quando vai terminar esse empréstimo e quando os times, né, o Zenit, o Shakhtar, vão poder emprestá-lo novamente. Eu acho que podem ser, sim, ótimas opções para a zaga, tá? Então, só lembrando que o Vitão, que já é bem experiente, passou no Palmeiras, foi titular um tempo lá na Ucrânia e agora do Inter, que já teve ótimas atuações desde 2022.
Vou deixar aqui em destaque também esse próximo jogo do Cruzeiro, que lembrando, vai ter os jogos do Cruzeiro Inter, que eu vou deixar aqui para vocês, ó, uma sequência de 2 partidas consecutivas. Você pode começar a apostar no Campeonato Brasileiro, próximos compromissos do Cruzeiro ainda não tem, né, contra o Inter, tem aqui do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza, ó, 1,93, vitória contra o Fortaleza, tá aqui, ó. Para o Cruzeiro vencer ou empatar, também com uma boa cotação, 1,18. Vamos aqui numa vitória do Cruzeiro então. E o clássico aqui contra o Atlético Mineiro. Ó. Você pode apostar Cruzeiro vencer, o empate também pagando bem. Mais de 2 gols, por exemplo, no jogo, pagando muito bem também, ó, ótimas cotações. Então eu vou apostar aqui, por exemplo, que vai ter mais de 2 gols nesse jogo, 1,20. E o Cruzeiro venceu o Fortaleza, R$10 para voltar a 23. Já finalizei aqui minha aposta. Para você começar na esportiva é muito simples, você pode começar a partir de R$1, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e tem várias partidas, né? Jogos olímpicos aí que estão correndo, tanto do time masculino quanto do time feminino também, com várias opções e boas cotações também. Vamos ver aqui, ó, França e Nova Zelândia, vamos colocar aqui então para a França vencer, R$50 para voltar 60, já finalizei minha aposta, tá feita. O link aqui da Esportiva está embaixo na descrição, patrocinador aqui do canal. Vamos falar agora então sobre ele, né? O Lucas Alário. Vocês lembram dessa especulação que teve do centroavante de 31 anos de idade, que nessa atual temporada tem sido reserva, né? Assim, tem variado bastante, mas dos últimos 5 jogos, 2 como titular e 1 não entrou e 2 como reserva. Então assim, tem sido muito mais reserva, até por conta da expectativa, né, que era do Alário, né? Aqui os pontos verdes são quando ele entra no jogo e os vermelhos são quando ele começou de titular e saiu. Então dá pra ver que muito mais reserva do que titular. Os números dele nessa atual temporada, deixa eu só voltar ali para a página inicial, tá aqui, são então de no total 30 partidas, apenas 5 gols marcados. Começa bem a passagem dele, mas são números horríveis, né? É quase os números do Gilberto, por exemplo, no ano passado pelo Cruzeiro. Tem contrato até o final do ano que vem, tá? O River Plate é um dos times interessados, onde ele já se destacou demais, né? 2015, 16, 17, 18, até ir para o Bayer Leverkusen da Alemanha, onde chegou a ter boas participações. Estava no Frankfurt na temporada passada e foi especulado no Cruzeiro. Acabou que não foi adiante, justamente por conta da pedida financeira dele, que teria um salário próximo e até superior de R$1 milhão por mês, e aí então acabou indo para o Internacional. Não acho que seja um jogador ruim, acho que a fase do Inter mesmo que é complicada de pensar num atleta que iria dar certo, né? Então, nem acho que se o Cruzeiro demonstrasse interesse nele, seria ruim. Para agora não tem como também, porque já fez 9 partidas, mas para o ano que vem pode ser uma baita opção. Eu acho que sim, viu? Eu não acho que é um jogador que é ruim, não foi bem no Inter, não vai ir bem no Cruzeiro. Eu discordo, mas não acho que seja a principal prioridade do Cruzeiro hoje um centroavante, porque já temos o Caio Jorge, temos o Dineno. Você prefere o Dineno ou o Lucas Alário? O Lucas Alário tem mais nome, mas o Dineno vive uma fase interessante, já está adaptado, então isso aí faz muita diferença, sem dúvidas. E aí a chance dele agora é de sair em julho, muito mais do que os outros jogadores, porque tem essa proposta, essa procura também por parte do River Plate. E o último é o Ené Valencia. Como que está a fase dele, né, Gustavo? Ele que tem sido titular então do Inter, bem questionado, até por conta daqueles gols que ele perdeu contra a equipe do Fluminense no ano passado, na Libertadores, enfim. 18 jogos no ano, 8 gols e 2 assistências, são bons números. Ano passado também 28 partidas e 13 gols. A questão é que a torcida também cobra bastante dele porque ele perde alguns gols que são bem questionáveis, né? Então a torcida tem pegado bastante no pé do atacante, que tem 34 anos. O contrato dele com o Inter é longo, mais 2 anos de duração. Esse aqui eu acho que se o Internacional tiver condições de manter, eu acho que vai acabar mantendo, tá? Mas como eu já falei dele outras vezes aqui no canal e vocês gostaram também, eu vou deixar aqui como uma sugestão, né? Até que vem de uma fase ok na temporada, mas dos últimos 3 meses só marcou 3 gols, que é números ruins também, né? O Inter ficou um tempo parado sem jogar, tá voltando ainda a sua condição física, e aí nos últimos 5 jogos com esses 2 gols, né? Mas ele não marcava quase 2 meses e meio até desencantar. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Um jogador que já passou por vários clubes, né? Estava na Turquia, sempre com bom desempenho, e quando foi contratado, foi cotado realmente como uma das maiores contratações recentes do Brasileirão, e faz sentido, né? Até porque ele veio de uma temporada na Turquia de 33 gols em 48 jogos até ser contratado pelo Inter. E aí, dessa lista aqui, quem que você vê com boa possibilidade do Internacional? Ou se você vê também aqui um outro jogador, né? Um lateral direito, ou alguma outra peça pro ano que vem? Para agora eu acho bem difícil, tá? Tem até um outro aqui que eu ia falar, que é o Bruno Henrique, mas como o Cruzeiro já tem tantos jogadores para essa posição, eu nem citei. Mas é um nome que quando o Cruzeiro estava com o Ronaldo, demonstrou muito interesse,
e aí no ano passado ele acabou indo para o Inter, 25 partidas, 2 gols, e nesse ano 40 jogos, 2 gols e 5 assistências, 34 anos, tem contrato até o final do ano que vem. Ele e o Rômulo, né, que são os titulares no meio de campo, e vários vão sair, como por exemplo o Arangues, o Thiago Maia também não tem sido titular, por conta dessa lesão, o Fernando também que tem revezado nessa posição, né? Quase veio parar também no Cruzeiro, mas eu nem vou citar aqui as opções de volante, porque já temos, né, muito no elenco do Cruzeiro. Para você começar na esportiva nesses próximos jogos, seja aqui da Eurocopa, seja, por exemplo, da Copa América, ó, tem até jogo aqui da Alemanha que eu não vi, vamos colocar 50 aqui. Se a Alemanha vencer, volta 57. O link está aqui embaixo, então, na descrição. E nos vemos aqui numa próxima. Outras sugestões estão aqui na tela. Valeu!